Muito bem, meus caros. Então, dando sequência aqui à nossa aula, né? Nós vamos tratar especificamente da bandeira do Anhanguera, né? Que bandeira é essa? Foi a bandeira que nós podemos ter aí como marco, né, do surgimento do território goiano no contexto do Brasil colônia, né? Na corrida do ouro aí durante o século XVIII. Então, Bartolomeu Bueno, né, junto com João Leite e com Domingos Rodrigues, eles escreveram ao rei no ano de 1720, pedindo autorização, então, para organizarem uma expedição rumo ao interior do continente. O rei autoriza essa expedição em 1721 e em 1722 eles partem, então, de Santana do Parnaíba rumo ao interior do continente com o propósito de desbravar esse sertão, de investigar esse sertão ainda mais, né? Para organizar essa expedição, a coroa, então, emitiu um documento que era o chamado regimento. O regimento era, então, o documento que formalizava essa expedição, que autorizava essa expedição, e era um documento ali com cerca de 14 artigos, mas que tinha três diretrizes principais, né? Tinha 3 pontos aí mais importantes nesse regimento, que é o que nós destacaremos aqui com vocês agora. Olha só, o que era esse regimento então, né? Possuía aí esses 14 artigos, mas trazia 3 diretrizes, que era a primeira, né? Já estabelecia um sistema de autoridade. Então o chefe da bandeira, aquele que estava organizando, aquele que estava à frente, caso ele encontrasse ali, né, alguma riqueza e tudo, caberia a ele organizar essa exploração. E todos aqueles que estavam seguindo nessa viagem deviam também obediência a esse desbravador, a esse chefe da bandeira, tá? Então, a primeira diretriz aí que eu destaco com vocês é esse estabelecimento de um sistema de autoridade dentro da própria bandeira. Um outro ponto importante é uma política de paz e respeito para com os índios. A ideia era que eles pudessem ser aldeados, serem catequizados, certo? Então, deveria ter um processo de aproximação e de persuasão desse indígena, né, não usando da violência, tá? Então, nunca deveria ser pela força aí, né, o contato com esse nativo, com esse indígena. E o terceiro ponto é a cobrança dos direitos reais. Quando nós falamos aí da cobrança dos direitos reais, nós estamos falando da cobrança sobre o quinto do ouro, sobre a tributação que era aplicada sobre a atividade mineradora. Havia uma preocupação muito grande por parte da coroa e até era o tributo, então, que era cobrado diretamente por ela, já que os outros tributos eram entregues, então, a contratadores, né? Pessoas que compravam o direito de cobrar esses tributos em nome do rei. No caso da mineração, não. No caso da atividade mineradora, a coroa era quem cobrava diretamente esses impostos dos mineradores. Então o regimento, que era o documento que norteava essa expedição, né, ele trazia aí essas 3 diretrizes. A questão do aldeamento aí, né, de buscar aldeá-los, eles eram chamados então de administrados, reside no fato de que Portugal não tinha braços suficientes para mandar para cá. Então, buscava-se também a catequização desse indígena, né, desse nativo, para que ele pudesse, então, contribuir aí com os interesses da fazenda real, ok? Então, está aí esse processo de catequização, de aculturação do nativo, para que ele pudesse atender aos interesses do rei no território. Então, vamos lá, olha só, o descobrimento do ouro em Goiás, né? O descobrimento do ouro, ele é atribuído ao Bartolomeu Bueno da Silva Filho, que seria aí o segundo Anhanguera, né? O seu pai, Bartolomeu Bueno da Silva, também teria passado pelo território goiano e seria então aí o primeiro Anhanguera. Mas aquele que é o responsável por realmente iniciar a exploração aurífera no território goiano é o Bartolomeu Bueno da Silva Filho, também conhecido Anhanguera, né? Essa alcunha de Anhanguera atribuído a ele aí pelos indígenas, que significa diabo velho. Tá? Essa expressão diabo velho, ela teria se dado em razão de Bartolomeu utilizar ali um ardil comum, tá? a todos os bravadores, que era de colocar álcool ali numa bateia, atear fogo e assim ameaçar os indígenas, né? Para o indígena que não conhecia o que era o álcool, ele via aquilo ali e imaginava que era água. Então alguém que é capaz de colocar fogo na água, né? Então era o diabo velho.
E era um ardil utilizado não só pelo Bartolomeu, mas por todos os desbravadores da época, né, como uma forma de intimidar os indígenas quando eles queriam alguma informação, quando eles queriam, de alguma forma, subjugar um grupo indígena, utilizava-se desse ardil para amedrontá-los, para ameaçá-los. O ponto importante que nós temos que destacar com vocês é que Bartolomeu Bueno da Silva Filho, né, o segundo Anhanguera, apesar de ser ele aí o responsável por iniciar a colonização nesse território que viria a ser Goiás, ele não foi o primeiro desbravador a colocar os pés no território goiano. Tá? Ele não foi o primeiro. Bartolomeu Bueno da Silva Filho, e quando ele chega aqui, várias expedições já haviam passado, já haviam percorrido esse território que nós chamamos de Goiás. Então, de forma tal que nós não podemos falar que Bartolomeu Bueno, né, tenha sido o primeiro, mas ele é o responsável, tá, por iniciar essa ocupação do território para a exploração da mineração. Beleza? Então ele é o responsável ali, né, para a fixação do colonizador nesse território que hoje nós chamamos de Goiás. Bom, como é que se deu então essa bandeira do Anhanguera? Após escrever ao rei, o rei autorizou em 1721 e em 1722 estava pronta aí essa expedição e eles partiram então de Santana do Parnaíba com aproximadamente 500 homens, né? Para ser mais preciso aí, 39 cavalos, 152 armas, mais 2 religiosos. Então partiram em 1722 com Bartolomeu declarando possuir um mapa que levava às minas auríferas na terra dos Goiás. O fato é que Bartolomeu não tinha mapa algum. O que ele possuía, talvez seria ali uma lembrança da expedição que ele havia feito com o pai décadas antes, tá? E teriam estado nesse território, encontraram ali algum ouro e Bartolomeu teria no máximo uma lembrança dessa expedição feita com o pai. Mas ele declarou para os seus sócios possuir um mapa que levava às minas nas terras dos Goiás. Um blefe tremendo. E aí isso custou caro a Bartolomeu também, né? Porque ele foi caindo em descrédito com os seguidores nessa expedição, tendo em vista que ele prometeu, né, que assim que a expedição partisse, ele revelaria esse mapa, o que não aconteceu. O que não aconteceu por razão óbvia, né? Ele não tinha mapa algum. E vários dos seus seguidores, então, nessa bandeira acabaram desertando, né, deixando essa bandeira. Tem um relato muito interessante do Alferes Silva Braga, um português, que partiu com Bartolomeu em 1722, após aí vários meses, né, perdido pelos sertões. O Alferes Silva Braga, então, decide construir, quando eles chegam à região do Alto Tocantins, ele decide construir uma jangada com mais um companheiro e descem então até Belém, né, desertando. E é o melhor relato que nós temos aí acerca da expedição organizada por Bartolomeu Bueno da Silva Filho, né, é o relato produzido pelo Alferes Silva Braga em uma entrevista que ele concedeu a um padre. Mas, enfim, ele não participou de toda a expedição, né? E o relato, assim, vai até o ponto em que ele esteve com Bartolomeu e os demais membros dessa saga, né? Dessa grande expedição, esse feito épico aí, que foi vagar pelo sertão durante 3 anos. Né? Bartolomeu declarava que preferia morrer a voltar na condição de derrotado para a capitania de São Paulo. Mas ele não aceitava voltar sem ter encontrado o ouro que ele havia prometido quando da saída em 1722. E assim vagaram por 3 anos até que chegaram então às cabeceiras do Rio Vermelho e ali encontraram ouro. Bartolomeu teria reconhecido o local em que ele havia estado com o pai décadas antes. E assim retornam a São Paulo em 1725 para dar notícias ao governador do achado na dita terra dos Goiáses, né? Aquela que ficou conhecida então como as Minas dos Goiás. E assim iniciava-se a ocupação do colonizador nesse território que viria a ser Goiás. O que nós podemos destacar com vocês aqui? Olha só, esse achado ele promove a fixação, tá, do colonizador no território que viria a ser Goiás. Então, quando Bartolomeu Bueno leva a notícia ao governador da capitania de São Paulo e retorna, então, a esse território, né? Retorna, então, às cabeceiras do Rio Vermelho. E ali fundou o primeiro núcleo de colonização no território. Fundou o Arraial de Santana,
tá? O Arraial de Santana, que é hoje a cidade de Goiás, que foi por quase aí 2 séculos a capital do território goiano, no período colonial, né, em que Goiás surge aí desmembrado do território paulista, surge a capitania de Goiás, então o Arraial de Santana, que vira Vila Boa, né, torna-se a capital da capitania. Depois, no período imperial, né, província de Goiás, você tem ali também Vila Boa como a capital. No período republicano, até a década de 30 do século passado, a cidade, então cidade de Goiás, né, abrigando aí a capital do território goiano. Aqui eu chamo a atenção, é muito comum surgirem questões em provas de concurso por aqui, afirmando, trazendo a seguinte questão, né? Traz lá o nome da localidade, quando ela surgiu no século XVIII, e pergunta que cidade é essa hoje, né? E uma das primeiras a ser questionada é o Arraial de Santana, que hoje é a cidade de Goiás, tá ok? Então é uma das questões aí que sempre aparecem, nas nossas provas, tá? Então o Anhanguera, o Bartolomeu, funda o Arraial de Santana, ali às margens do Rio Vermelho, iniciando assim a exploração aurífera, iniciando também, né, a ocupação desse território por parte do colonizador para o desenvolvimento da atividade mineradora. Beleza? Bom, então, após fundar aí esse Arraial de Santana, em 1727, né, vários outros arraiais foram surgindo ali no entorno deste Arraial de Santana. Onde se encontrava ouro, fundava-se um arraial. Em algumas localidades, a quantidade de ouro era pequena, então logo se esgotava e destruía-se tudo, partindo-se para outras regiões. Naquelas localidades em que a quantidade de ouro encontrada, né, foi mais significativa, muitas dessas localidades persistiram ali, né, apresentaram um significativo crescimento, se firmaram e hoje são cidades aí no território goiano, né? Como acabei de citar aqui, o Arraial de Santana, que é hoje a cidade de Goiás, o Arraial de Santa Cruz, né, que é hoje a cidade de Silvânia, o Arraial de Santa Luzia, que é hoje o município de Lusiânia, no entorno de Brasília, tá? O Arraial de Meia Ponte, que é hoje a cidade de Pirenópolis, tá? Então você tem aí umas 20 cidades hoje no território goiano, né, que surgiram lá no século XVIII, que surgiram nesse contexto da atividade mineradora. Tá, ok? E isso acaba sendo objeto aí também de questões nas nossas provas, tá? Bom, no caminho aí para São Paulo, em 1729, foi fundado então o Arraial de Santa Cruz, tá? Bonfim, hoje, então, a cidade de Silvânia. E em 1731, eu quero destacar aqui com vocês, nós temos aí o surgimento do Arraial de Meia Ponte. Pessoal, aqui merece uma atenção a mais, por quê, né? Na região ali da Serra dos Pirineus, então foi encontrada ali as margens ali do Rio das Almas, foram encontradas jazidas auríferas, sendo fundado então em 1731 o Arraial de Meia Ponte. Nesse momento, a notícia do achado de ouro em Goiás já tinha corrido o Brasil inteiro e Portugal. Então, pessoas estavam vindo de várias partes do Brasil e também de Portugal para trabalhar nessa atividade mineradora. E Meia Ponte, tem um ponto especial aqui, a região de Meia Ponte, Corumbá, recebeu um grande número também de portugueses, tá? Quando do surgimento ali, do desenvolvimento dessas atividades mineradoras. E por que eu estou destacando isso aqui com vocês? Bom, na cidade de Pirenópolis, né, a antiga Meia Ponte, nós temos uma importante festa, um importante evento, né, que marca hoje a cultura goiana, que é a realização das cavalhadas, as chamadas cavalhadas de Pirenópolis, mas que na verdade acontece também em Corumbá, acontece em outros municípios, mas em Goiás ganha destaque as cavalhadas realizadas no município de Pirenópolis. Por quê? Olha só, pessoal, essas cavalhadas, elas não são uma festa, né, uma celebração que guarda uma relação direta com o Brasil, mas sim com Portugal. Né? As cavalhadas encenadas lá no município de Pirenópolis retratam a luta entre mouros e cristãos. Né? Quem são esses mouros? São os muçulmanos do norte da África, que no século VIII da era cristã invadiram, dominaram toda a Península Ibérica que é a parte da Europa em que você tem ali Portugal e Espanha. Ficaram ali por séculos, até que no século XII um rei
português, Afonso Henriques, reúne um exército cristão e consegue expulsar os mouros dos reinos portugueses, unificando esse território, e assim surgiu Portugal como o primeiro Estado-nação da Europa. Então, desse processo de luta, do qual resultou aí o surgimento do Estado português, os portugueses passaram a recriar essa luta encenada aí através das cavalhadas. Então é algo marcante, algo importante para a cultura portuguesa e que acabou sendo encenada, representada aqui também no território goiano e hoje, né, uma festa secular, tradicional. É um produto turístico também para Goiás, atrai turistas de várias partes do país e até do exterior que vêm a Goiás acompanhar a realização dessas cavalhadas aqui no território goiano. Tá? Então, esclarecendo aí, né, esse ponto que também já foi cobrado diversas vezes em provas de concurso aqui, né? A ligação que se tem aí de Goiás, essas cavalhadas, né? O significado das cavalhadas no contexto aqui do Brasil, colônia, né? Desse surgimento das cavalhadas aqui. Então, isso está esclarecido, né? Essa cavalhada, ela celebra, então, a luta entre mouros e cristãos, estamos falando das cruzadas, né? Mas lá na Península Ibérica, lá em Portugal, né? Marcando, assim, o surgimento do Estado português, tá ok? Então, olha só, nós temos aí, né, a Igreja de Nossa Senhora do Rosário, a matriz lá da cidade de Perinópolis, né? É uma igreja que passou por um incêndio, né, terrível no início da década passada, foi toda restaurada, é um monumento belíssimo, aberto à visitação, tem as celebrações e tudo, né? E lembrando que nesse contexto também, nós estamos falando de uma sociedade religiosa, né? Uma sociedade religiosa, essas igrejas, elas eram construídas ali pelos membros de irmandades, né? Que tinham ali o seu local de culto e que serviam também de pontos de sepultamento dos membros dessa irmandade, tá ok? Bom, o povoamento, né? Como é que se deu o povoamento aí desta região mineradora? Assim que Bartolomeu, então, leva a notícia ao governador da capitania de São Paulo, então começa uma corrida do ouro em direção ao território dos Goiáses. Num curto espaço de tempo, milhares de pessoas vieram para cá. Como eu falei agora há pouco, né? Onde encontrava ouro, fundava-se um arraial. Então não foi em toda a extensão do território, mas eram nos pontos ali em que se encontrava o ouro, fundava-se um arraial. Se a quantidade de ouro era pequena, destruía-se tudo e partia-se para outras regiões. Então, foi uma febre, foi uma corrida que num curto espaço de tempo, em uma década e meia aproximadamente, você tem esse território investigado minuciosamente em todas as direções. Não passou nenhum ponto, nenhuma parte desse território sem que fosse investigada para ali tentar encontrar algum ouro, tentar encontrar alguma riqueza. Então, milhares de pessoas vieram para cá. Não se tem com precisão aí os números desse momento, mas milhares de pessoas vieram para cá, né, nessa febre, nessa corrida pelo ouro. E onde então encontrava-se ouro, fundava-se um arraial, iniciava-se ali essa exploração aurífera, né? Então, isso caracteriza o quê? Que esse povoamento das regiões mineradoras é um povoamento marcado pela irregularidade, ou seja, pela instabilidade. O objetivo não é vir para se fixar em tal ponto, é vir se fixar onde tem o ouro, né? E muitos dos que se aventuravam por essas regiões, eles vinham aqui realmente só com o propósito de enriquecer e ir embora. Não tinham a intenção de se fixarem nesse território. Tanto é que não traziam família, não traziam suas esposas, né? Eram pessoas que vinham com o propósito realmente de enriquecer e assim que conseguissem amealhar ali alguma riqueza, algum ouro, partirem, irem embora desse território, tá? Mas não foi isso que aconteceu com muitos, né? Ainda que tenham conquistado algum ouro e tudo, mas boa parte, nós vamos ver, boa parte desse ouro acabava ficando com os comerciantes que abasteciam a região. E quando declina essa produção aurífera, acaba que muitos permanecem no território até mesmo sem condições de daqui partirem. Mas aqueles que chegam pessoas de toda a sorte, de todo o local, né, fugitivos da justiça, contrabandistas, salteadores de toda ordem, então correm para essas áreas mineradoras na febre ali, no desejo de enriquecer rapidamente, tá certo? Bom,
os primeiros, né, povoados, em grande parte aí, ó, fugitivos da justiça, tá, que se embrenhavam, vinham fugindo ali dos braços da justiça e alcançavam esse sertão, né, esse sertão. Então, era uma sociedade também marcada muito pela violência, tá? A violência era um traço marcante. Há relatos, por exemplo, né, de mineradores que atiraram contra autoridades simplesmente por um desentendimento, uma desavença. Há uma situação também de uma disputa entre um minerador e um juiz, que um minerador acaba batendo num juiz, disputando a precedência em uma procissão. Então você tem relatos os mais absurdos de violência que marcam o início desse território goiano, né? Essa sociedade mineradora marcada aí pela instabilidade. Então vamos lá, olha só, quais são algumas características desse povoamento então, resumidamente, né? É um povoamento muito dinâmico, dinâmico porque essa população ela flutua, né? Ela vai de um ponto a outro rapidamente, onde se tem o ouro, né? Busca-se esse ouro. É urbana, tá? É uma sociedade urbana, não podemos perder isso de vista. A sociedade mineradora é a sociedade do arraial, né? Então é uma aglomeração urbana, comercial e militarizada, tá certo? Então são alguns traços aí marcantes desse povoamento na sociedade mineradora. Às vezes, por não refletir bem a respeito dessa questão, alguns podem pensar na sociedade mineradora como estava ocupando um território até então ainda não desbravado, apesar de habitado, né? Mas não desbravado pelo colonizador. Equivocadamente, alguns pensam que essa região é uma região então rural. Não. A atividade mineradora, ela leva à formação aí dos arraiais, então nós estamos falando de sociedades urbanas, tá? Não estamos falando aí de sociedades rurais, não. Então o arraial é uma sociedade urbana, ok? As irmandades religiosas, como é que estavam então, né, organizadas aí essa população? Muitas igrejas foram erguidas num curto espaço de tempo, né, nessas regiões, em todas as regiões mineradoras. E essas igrejas, elas representavam também os locais de culto, né, de reunião, de culto, de grupos dessa sociedade. Então você tinha ali irmandades, né, ligadas aos mineradores, né, aqueles de maior poder aquisitivo, aos ricos. Você tinha irmandades ligadas então aos escravos, mas que os membros dessa irmandade construíam, erguiam essas igrejas em louvor ali aos seus santos de devoção, aos seus santos protetores, e serviam também de locais de sepultamento, tá, para os membros dessa irmandade. Por exemplo, lá na matriz de Pirenópolis, né, segundo o relato dos guias, ali estão sepultados cerca de 150 pessoas, né, membros da Irmandade que construíram, ali aquela igreja. Aqui nós temos uma imagem da igreja de São Francisco de Paula, tá? Está ligada ali à Irmandade, né, do Senhor Bom Jesus dos Passos, é a Irmandade, salvo engano, mais antiga e que ainda está em atividade. Tá? Ainda está em atividade lá na cidade de Goiás. É aqui nesse ponto em que todos os anos, durante a Semana Santa, né, nós temos ali um dos pontos altos da procissão do fogaréu, né, em que é apresentado ali um estandarte pintado pelo Veiga Vale no início do século XIX, um artista goiano do século XIX, um estandarte do Cristo, né, e tem o toque do clarim anunciando ali, né, a prisão, a morte do Cristo. É um dos pontos altos ali da celebração da chamada procissão do fogaréu, tá? Uma belíssima encenação da perseguição, prisão e morte do Cristo, encenada todos os anos na quarta-feira da Semana Santa na cidade de Goiás. Já fica aí o convite para você que não conhece, para você que tem a curiosidade, né, em participar, em conhecer, em ver de perto isso daí. É realmente um momento muito bonito, muito marcante, muito emocionante, independente da tua crença, independente da tua fé, tá? É um momento que vale a pena você participar, tá ok? Bom, meus caros, então a criação da Vila Boa de Goiás, né? Essa atividade mineradora, ela cresceu rapidamente e o Arraial de Santana expandiu-se, né? Expandiu muito e criou-se a necessidade, então, de uma administração local. Tá? E em 1739, então, o Arraial de Santana foi elevado à condição de vila, passando a se chamar, então, Vila Boa de Goiás. Tá? Então, esse rápido crescimento fez com que o governador da capital de São Paulo,
né, elevasse o Arraial à condição de vila e pudesse criar aqui um aparato administrativo que desse conta de resolver os problemas da localidade. Então, até então, tudo ficava a cargo de quem? Tudo ficava a cargo do superintendente de Minas. No caso, aqueles que chegaram, que encontraram o ouro aqui, iniciaram essa exploração, que eram os responsáveis por administrar essa área, né? Então havia um distanciamento muito grande entre os habitantes dessa localidade e o governo. Com a elevação, né, do Arraial de Santana na condição de vila, cria-se uma administração no âmbito ali da localidade, do Arraial, né, da cidade, para resolver algumas questões no âmbito local. E assim o Arraial foi elevado à condição de vila, tá? Esse crescimento ele continua, né? E então a coroa entende que é hora de desmembrar o território da capitania de São Paulo, né? Não podemos perder isso de vista. Goiás surge como um território originalmente pertencente à capitania de São Paulo. E em 1744, você tem então esse território sendo desmembrado da capitania de São Paulo, dando origem assim à capitania de Goiás. Então, olha só, do ponto de vista, né, documental, em 1744 é que você tem aí o alvará, né, criando a capitania de Goiás. Porém, ela não se efetiva em 1744. Por quê? Porque somente em 1749 foi que nós tivemos a chegada do primeiro governador ao território goiano. Tá? Mas isso mostra, então, como é que esse território foi se desenvolvendo, foi crescendo, e a necessidade, então, de criar uma administração mais próxima dessa localidade. Tudo estava muito distante da sede da capitania, né? Daí, então, a necessidade de aproximar mais o governo dessas regiões mineradoras. E assim, em 1744, foi criada a Capitania de Goiás. Tá certo? A Capitania de Goiás, efetivada em 1749, com a chegada do primeiro governador, Dom Marcos Noronha, mais conhecido aí como o Conde dos Arcos, tá? Dom Marcos Noronha, o Conde dos Arcos. Vale a pena você anotar aí essa diferenciação entre o Arraial e a vila, tá? Então tome nota aí. Arraial, aglomeração populacional sem autonomia política e administrativa. Então, Arraial, aglomeração populacional sem autonomia política e administrativa. Vila, vamos lá, vila, aglomeração populacional com relativa autonomia política e administrativa. Então, a vila, aglomeração populacional com relativa autonomia política e administrativa. Por que relativa autonomia política e administrativa? Porque a vila ela passa a contar com alguns membros para a administração local. Então é criada a Câmara de Vereadores, tá? É criada, você tem a figura do prefeito, né, do alcaide-mor, né? Você tem a Casa de Vereança, vem então alguém para cuidar da justiça, tá? Um chamado juiz de fora, e você passa a contar também com a cadeia pública. Essa imagem que eu projeto aqui para vocês, né? É uma fotografia que eu fiz alguns anos atrás, lá, hoje o Museu das Bandeiras, mas essa é a antiga casa de Câmara e Cadeia, tá? O piso superior abrigava, então, a Casa de Vereança, a Câmara de Vereadores, e o piso inferior, então, abrigava a cadeia pública, né? Há uma representação de poder aí, nessa construção. Então, toda localidade, né, que foi vila aí no período colonial, ela tinha então a sua casa de câmara e cadeia nesse formato, certo? A casa de vereança no piso superior e a cadeia pública no piso inferior. Isso aí tem uma representação de poder também, né, nesse tipo de construção aí. Tá certo? Então, assim surge a Capitania de Goiás, efetivada, né, em 1749, né? Então, o território deixa de pertencer à Capitania de São Paulo. São Paulo sofre aí mais um revés, né? E surge assim a Capitania de Goiás.
tá certo? Então, essa importância, o rápido crescimento populacional, né, o crescimento da economia mineradora fez com que a coroa portuguesa decidisse por desmembrar esse território, dando origem, assim, à capitania de Goiás. Então, vejam, nós só podemos falar em capitania de Goiás, em território goiano, efetivamente, a partir de 1744. Né? Quando, então, você tem o Alvará desmembrando o território da capitania de São Paulo, dando origem à capitania de Goiás. Essa efetivação acontece em 1749 com a chegada do primeiro governador, Dom Marcos Noronha. Tá? Dom Marcos Noronha. Tem uma outra fotografia que eu fiz, né? Está lá no Palácio Conde dos Arcos, na cidade de Goiás, né? Aqui é representando o Conde dos Arcos, o primeiro governador, então, do território goiano, que governou Goiás de 1749 a 1755, tá? Sendo aí o primeiro governador da nossa capitania, que possuía o seguinte quadro administrativo. Né? Então esse governador, ele tinha um título bastante pomposo, né? Governador, capitão, general, né? Ele era o responsável aí pela administração, pela defesa, né? Por cuidar de todo esse território, e ele era auxiliado diretamente, tá? Pelo provedor-mor, que era o responsável então pela fazenda, pela arrecadação de impostos, e também pelo ouvidor-mor, que era aquele responsável então pela justiça na localidade. Então esse é o principal aparato administrativo, né, da então criada capitania de Goiás, aí, né, efetivada em 1749, com a chegada de Dom Marcos Noronha, o primeiro governador do território goiano. Ok, meus caros? No próximo bloco, nós iremos abordar aqui especificamente o desenvolvimento da mineração nesse território. Tá? Analisaremos a mão de obra empregada, os impostos e alguns outros pontos importantes para que você fique por dentro de toda a história de Goiás. Te aguardo no próximo bloco.